Pessoal, dá uma olhada no saque que eu fiz essa semana trabalhando pra internet com o YouTube, olha só. E esse aqui é o meu resultado com apenas um canal Dark, sem precisar aparecer e sem precisar investir absolutamente nada. Mais de 250 mil reais que eu recebi aqui na plataforma do AdSense. E eu quero te mostrar como que você também pode fazer isso, como que você também pode criar o seu canal Dark no YouTube, pegando conteúdo de outras pessoas e postando no seu canal e tendo muito resultado com isso. Então faz o seguinte, clica no botão Saiba Mais que vai aparecer aqui no vídeo agora e vem comigo que eu vou te mostrar como que eu faço isso. De duração com jogos nesta segunda-feira pelo Campeonato Brasileiro, jogos importantes. Acirradíssima a luta contra o rebaixamento. O Cuiabá derrota o Fortaleza, derrota porque o jogo... Não, acabou de acabar. Temos ali o monitor de apoio. Derrotou o Fortaleza por 1-0. Dá uma respirada o Cuiabá. O Juventude fica na berlinda, está dentro da zona de classificação para a segunda divisão. É uma classificação que ninguém quer ter, diga-se. Perdeu no Morumbi para o São Paulo, que respira aliviado. São Paulo não corre mais risco na matemática de ser rebaixado e de estar na Série B do ano que vem. O Santos, diante de olhares de 40 mil torcedores, mais ou menos isso, derrotou o Flamengo no Maracanã. Flamengo com um time bastante forte, né, com muitos dos seus titulares, e o Santos venceu valentemente por 1-0, gol de Marcos Leonardo. E de repente o Santos, que há algumas rodadas parecia meio com a corda no pescoço, lutando contra o rebaixamento para a segunda divisão, pode até pensar em Libertadores na rodada final. Toda a rodada acontecerá na próxima quinta-feira. Algumas definições importantes ainda vão acontecer. Você é o nosso convidado especial. Primeiro assunto da noite, Palmeiras e Flamengo, a comparação dos dois. Flamengo em busca de um técnico, Palmeiras em busca da permanência do seu técnico, oferecendo um novo contrato para Abel Ferreira, que ainda não deu resposta. E os dois parecendo em processo ou início de processo de reformulação de elenco. Será o primeiro tema do Linha de Passe desta noite. Você viu, estou com André Kfouri e Paulo Calçade aqui nos estúdios. De casa, Leonardo Bertozzi e Pedro Ivo também nos acompanham. Sejam todos bem-vindos. Linha de Passe é a nossa hashtag para você participar. A gente começa falando desta tentativa que o Flamengo está fazendo de, ou pelo menos... tentativa, porque o Marcos Braz admitiu que ligou para Jorge Jesus. Esse desejo do Flamengo de trazer de volta Jorge Jesus, mas tudo está relacionado à possibilidade do Benfica ainda se classificar ao mata-mata da Liga dos Campeões, André. Se o Benfica se classificar, e é bem provável que se classifique, dificilmente o Jorge Jesus vai largar o time português para assumir o Flamengo neste momento. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Calçade, Pedro e Léo em casa. Boa noite a todos os fãs de esportes. Um prazer estar aqui novamente. Ele está pressionado, né, o Jesus. Tá. Ele não tem um bom retrospecto recente em clássicos, né, desde que ele reassumiu o Benfica. Ele tem perdido a maioria dos clássicos, desperdiçado pontos em jogos que são diferentes, né? Que contam muito também pela rivalidade e a forma como as torcidas dos maiores clubes de Portugal encaram essas partidas. Uma maneira bem parecida como a gente vê aqui no futebol brasileiro, uma coisa que, independentemente do local, todo mundo sabe o que é. Todo mundo que acompanha futebol, claro. E os resultados que são necessários para classificar o Benfica na Liga dos Campeões são bastante prováveis, né? Então seria até uma surpresa do ponto de vista do que seria normal acontecer se por acaso o Benfica ficar fora. Agora, tem uma outra questão, né? Tem 2 encontros com o Porto no final deste mês. Um pela Taça de Portugal e um pelo campeonato. E isso evidentemente entra nessa leitura a respeito da participação dos clássicos. São 2 partidas próximas nas suas datas, por 2 torneios diferentes, mas que são complexas também porque são 2 visitas do Benfica ao estádio do Dragão. São 2 clássicos fora de casa. Então, é claro, quando isso acontecer, todos já saberemos se o Benfica se classificou na Champions League ou não e de que maneira uma eventual desclassificação foi recebida pela torcida, pelo clube, pelo Benfica, pela comunidade do Benfica de maneira geral. Mas mesmo se isso acontecer, tem 2 jogos contra o maior rival do Benfica, 2 visitas ao estádio desse rival e tudo isso vai entrar, né, na leitura e no problema que o Jesus tem que administrar para permanecer lá. Eu insisto, não é uma situação simples, o Flamengo não pode ficar esperando, né? Porque já o esperou naquela situação de fico ou não fico, vou embora para casa ou não vou, e ninguém conseguia falar com ele, todo mundo lembra disso.
Mas eu mantenho a minha opinião. É óbvio que o Flamengo tem que ter um treinador de ponta. Isso é muito evidente. Um clube que fatura, a frase do Calçade, um clube que fatura bilhões não pode ter ninguém que não seja de ponta, em qualquer departamento ligado ao futebol. Mas o técnico é uma figura central. E tem opções, e o Flamengo tem orçamento para trazer vários deles. Mas aquele que, na minha opinião, teria maior chance de dar certo é quem já veio, já viu, já venceu. Mas teria que estar disposto a colocar todo esse capital em cima da mesa de novo, para eventualmente vê-lo diminuído se as coisas não andarem bem. Recriar o time de 2019 ele não vai conseguir, ninguém conseguiria, porque o futebol é desse jeito. Sim. Mas ele conhece o Campeonato Brasileiro, o futebol brasileiro, os dirigentes do Flamengo, o próprio Flamengo. Seria um bom caminho já andado, além de contar, evidentemente, né? Se você anunciar amanhã Jesus está de volta, imagine qual seria a repercussão entre a gigantesca torcida do Flamengo. Para o Benfica se classificar no mata-mata da Liga dos Campeões, basta ele vencer o Dinamo de Kiev, que é o lanterna do grupo, só tem 1 ponto, em casa, e o Barcelona não vencer o Bayern de Munique na Alemanha, o que, convenhamos, hoje em dia é bastante provável. Não conseguiu ganhar do Benfica em casa, né, o Barcelona. Boa noite a todos. O Jorge Jesus é aquela contratação em que você traz alguém que a torcida ama de volta e a responsabilidade toda passa a ser dele. Por quê? Porque a responsabilidade da escolha já não existe mais. Afinal, você está trazendo alguém que é amado. Logo, ele tem que resolver e alcançar um rendimento já conhecido pela torcida e que já deu Libertadores para o Flamengo. Então, assim, o ônus da diretoria é minúsculo. Por quê? Poxa, Jorge Jesus de volta. Tem alguém aí reclamando? Ninguém. Então, essa é uma escolha. Agora, a gente tem que entender que também tem nós estamos aqui no final da temporada e eles estão na metade. Então, se você tirar um treinador de uma equipe, um treinador que esteja trabalhando, não é assim tão fácil, tão simples. Algo precisa acontecer, ou ele está desempregado, ou esperar pela virada, né, da temporada europeia, junho, julho. Mas o Flamengo não pode esperar. Até aí a Libertadores já caminhou e caminhou bem. Não é o caso. O Flamengo precisa de uma escolha segura e que recupere a equipe. E, né, siga o padrão do time, siga o padrão do clube. Que o clube hoje é um clube que não pode ter problemas. Ele tem que ter os melhores profissionais, os melhores equipamentos, os melhores jogadores, as melhores práticas administrativas, ele tem que ter. Só isso. Então, é hora de escolher. Jorge Jesus é aquela bola de segurança. A responsabilidade todinha dele de recuperar o nível já alcançado. Se for outro, aí a diretoria ela é corresponsável na escolha. Agora, não é que, não, vamos lá que tem tempo. Calma, o tempo não tem muito tempo. Por quê? Porque quando você planeja contratações e o Flamengo pode ir ao mercado, como o Palmeiras, como o Atlético Mineiro, isso começa lá em setembro. Não é em janeiro, depois que começou a bola a rolar, que você fala, e aí, o que nós vamos contratar? Não é assim que funciona. Agora, Pedro, a torcida do Flamengo está na bronca, a torcida abraçou o time depois da derrota na Libertadores, as arquibancadas do Maracanã estiveram cheias contra o Ceará, estiveram cheias hoje mais uma vez, mas até com, né, quase que uma inédita perda de pênalti do Gabigol. Há muito tempo não perdi um pênalti. Sim. O Flamengo deixa de pelo menos empatar. Taça Rio de 2020. Taça Rio de 2020. Jogo com o Botafogo, a bola foi no travessão. Foi o último pênalti que ele perdeu com a camisa do Flamengo. E hoje na trave também jogou, nós vimos ali no pé da trave. Mas assim, apesar de todo esse abraço, a torcida do Flamengo demonstrou hoje um pouco de impaciência, né, com o momento. Tanto é que quando o Everton Ribeiro é substituído, ele é vaiado por parte da torcida, outra parte aplaude, diga-se, e ao terminar o jogo, houve-se o grito na arquibancada de time sem vergonha, o que aconteceu no Morumbi também, né, a torcida do Flamengo chamando de time sem vergonha, depois da derrota hoje, o time do Flamengo no Maracanã. Pedro, boa noite. Tudo bem, Paulo? Boa noite para você, André, Calçade, Léo, fã de esporte com a gente em casa. Eu respeito toda a manifestação do torcedor, desde que sempre educada, dentro de um limite, mas
time sem vergonha me parece um pouco exagerado. Talvez uma coisa ali, a flor da pele, uma torcida que se despedia do Maracanã na temporada, uma torcida talvez queria bem mais do que uma derrota para o Santos, uma torcida que queria talvez um abraço nesse time que tantas alegrias já deu, uma torcida que esperava talvez um pouco mais de entrega, acho que isso pode ser debatido, mas sem vergonha, vergonha na cara talvez não tenha sido exatamente o que faltou a esse grupo. Acho que faltou trabalho em muitos momentos, faltou comando, faltou escolhas, faltou uma série de situações que eu acho que precisam ser resolvidas muito além da escolha simples do Jorge Jesus. Agora me parece algo de momento, Paulo. Não acho que a gente tenha que ficar com uma impressão de final de temporada que esse time é um time, sem vergonha. Acho que é muito mais o calor do momento de quem queria pelo menos uma vitória ali, o último jogo no Maracanã do ano. O Flamengo não jogou bem, é verdade, o Flamengo foi superado, é um Flamengo também que é muito complicado a gente querer fazer qualquer análise e tratar como definitivo, um jogo sem maiores pretensões, um vice-campeonato garantido, muita gente já se poupando, um Flamengo com a sua vaga já carimbada na Libertadores, talvez jogasse muito mais para esse espetáculo da torcida, que não aconteceu. Só que eu acho que as coisas estão muito além exatamente desse time. Esse time é uma base daquele que deu muitas alegrias, daquele que poderia talvez em algum momento ter vencido o Palmeiras, ter sido bicampeão da Libertadores, daquele que brigou até onde deu no Campeonato Brasileiro, é óbvio, poderia ter disputado com mais firmeza o título, daquele que foi eliminado na semifinal da Copa do Brasil, ficou um gostinho de talvez um pouco mais longe, daquele que tentou a Libertadores, poderia muito mais. Eu acho que para o Flamengo é frustrante, nessas 3 competições principais, não beliscar nenhum, mas time sem vergonha, acho um pouco exagerado. Acho que os problemas no Flamengo vão muito além. Estou com o André quando ele fala que o Jesus talvez seja o mais perto do que pode existir, porque já veio, já viu e já venceu, mas eu acho que a conversa precisa ser um pouco mais profunda. O Jesus, quando chega em junho de 2019, ele conhece um Flamengo. Um Jesus que pode voltar em janeiro de 2022, é um outro Flamengo. São muitas mudanças, alguns jogadores a menos, algumas peças a menos, algumas peças modificadas, muitos profissionais de comissão técnica a menos, um cenário político até um pouco mexido, então acho que vai muito além simplesmente de cantar o nome do Mister, né, como eles gostam, olê, 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 Mister, Mister. Então acho que precisa se pensar um pouco além dessa situação somente de Jorge Jesus. Acho que tem bastante papo por aí, Paulo. Não acho que é simplesmente só traz o português que a gente vai revisitar e reviver tudo aquilo de 2019. Acho que vai um pouco além do debate do Flamengo. Oi, Léo, boa noite, seja bem-vindo. Tudo bem, Paulo? Boa noite companheiros, André, Calçade, Pedro Ivo, fã de esportes. Vamos falar do campeão brasileiro hoje mais tarde, hein? O Flamengo... Pessoal, dá uma olhada no saque que eu fiz essa semana trabalhando pra internet com o YouTube, olha só. E esse aqui é o meu resultado com apenas um canal Dark, sem precisar aparecer e sem precisar investir absolutamente nada. Mais de 250 mil reais que eu recebi aqui na plataforma do AdSense. E eu quero te mostrar como que você também pode fazer isso, como que você também pode criar o seu canal Dark no YouTube, pegando conteúdo de outras pessoas e postando no seu canal e tendo muito resultado com isso. Então faz o seguinte, clica no botão Saiba Mais que vai aparecer aqui no vídeo agora e vem comigo que eu vou te mostrar como que eu faço isso.